Sabe aquela história de viver só de dividendo de ação? Será que é só, sei lá, uma ilusão, uma promessa meio vazia, ou tem um caminho real para isso? O papo hoje aqui é justamente para investigar isso a fundo. A gente vai tentar entender o que é esse tal de dividendo, como funciona mesmo, olhar umas críticas que rolam por aí e pensar em como construir patrimônio para gerar essa renda. Vamos até usar umas informações do Itaú como exemplo. Isso aí. A ideia é ir do básico, tipo, o que é um dividendo, até umas estratégias mais elaboradas, como reinvestimento, sabe? E o planejamento que precisa ter por trás, olhando como o mercado funciona, os dados que a gente tem. Perfeito. Antes da gente começar, já clica aí no curtir e dá uma conferida se a inscrição no canal tá em dia. Bom, começando do começo, né? Para quem tá no zero, não tem jeito. Primeiro é trabalhar, juntar uma grana inicial. Exato, não tem atalho. Depois veio a disciplina, né? Colocar um dinheiro lá todo mês, consistentemente, Isso. e aí parece que entra a famosa bola de neve. Como é que isso funciona na prática, assim? É só ir botando mais dinheiro ou tem um segredo? Tem um ponto importante aí que é o reinvestimento. É pegar o dividendo que a ação paga e, em vez de botar no bolso, usar para comprar mais ações, da mesma empresa ou de outros, enfim. Ah, entendi. Isso, junto com os aportes que a pessoa já faz, acelera tudo, porque aí você tem mais ações que vão gerar mais dividendos, que compram mais ações. Vira um ciclo, sabe? Mas ó, isso leva tempo. Anos, às vezes décadas. E só para alinhar aqui, dividendo é, de forma simples, a parte do lucro que a empresa resolve dar para os donos dela, os acionistas. Certo. Imagina uma lojinha, quatro sócios, Carla, Júnior, Daniel, Samantha. 25% para cada um. A loja deu 80 mil de lucro. Aí eles decidem, metade fica na loja para reinvestir e a outra metade, 40 mil, vai para o bolso. Cada um leva 10 mil. Isso é o dividendo deles. Uma analogia boa, fica claro. Nas empresas da Bolsa é a mesma lógica, só que a escala é bem maior. O Itaú, por exemplo, tinha um valor de mercado de mais de 300 bilhões de reais, quase 10 bilhões de ações no total. Uma única ação, custando ali perto dos R$ 35, é uma fraçãozinha mínima da empresa toda. Entendido. E na prática, como o Itaú fez essa distribuição? Pegando aqueles dados parciais de 2023 que a gente viu, parece que o lucro foi tipo 24 bilhões de reais e eles distribuíram uns 15 bilhões em proventos. Isso, são números bem expressivos. Tipo, se fossem 20 bilhões para distribuir e 10 bilhões de ações, daria R$ 2 por ação, nesse exemplo simples. Exatamente essa conta. Agora, tem uma crítica que sempre aparece, aquela ideia de que, dividendos é irrelevante, porque o dinheiro sai do caixa da empresa e o acionista já é dono daquele caixa proporcionalmente. O que você acha disso? Essa é uma discussão clássica e tecnicamente tem uma lógica. O dinheiro sai do caixa. Então, naquele exato momento, o valor contábil da empresa diminui um pouquinho. E isso reflete no preço da ação, na chamada Data X. Data X, o dia que a ação começa a ser negociada sem o direito àquele pagamento, certo? Usando o Itaú de novo, num cenário hipotético. Se eles anunciam, sei lá, 40 centavos de dividendo por ação e a ação fechou num dia a R$ 34,80, a tendência é que no dia seguinte ela abra perto de R$ 34,40. Descontou o dividendo. E entendi. O dinheiro saiu da empresa, o preço ajusta. Isso. Mas olhar só para esse ajuste pontual é meio limitado, sabe? A longo prazo, o que realmente importa é se a empresa continua dando lucro, crescendo, aumentando o valor dela. O preço da ação depois do desconto também sofre influência da demanda e oferta do mercado naquele dia. Então, o ajuste existe, é fato, mas não invalida o benefício do fluxo de caixa para o investidor, principalmente para quem pensa no longo prazo. Faz sentido. Olhar o filme todo, não só a foto. Mas aí, por que as empresas pagam dividendos? Elas podiam simplesmente reinvestir tudo no negócio. Normalmente a gente vê isso mais forte em empresas já consolidadas, mais maduras, né? Talvez elas não tenham tantas oportunidades de reinvestir com aquele retorno altíssimo que tinham lá no começo. Então, distribuir uma parte vira uma forma de remunerar os sócios. Exato. E pode ser também um sinal para o mercado. Tipo, olha, a gente é lucrativo, gera caixa consistentemente e tem a visão do próprio empresário, né? Mesmo numa empresa menor, é bom separar as contas, usar parte do lucro para viver,
talvez até para diversificar e não deixar todo o risco só naquele negócio. E aí a gente volta para o reinvestimento. Na fase de acumular patrimônio, a ideia central não é gastar esse dinheiro, é usar para comprar mais ativos que geram renda. É aí que os juros compostos entram em jogo de verdade. A famosa mágica. Pega o exemplo do Itaú de novo, olhando uns dados históricos de 10 anos. Se alguém investiu R$ 1.000 lá atrás e não reinvestiu os dividendos, talvez tivesse chegado a uns R$ 4.519. Agora, se tivesse reinvestido tudo na própria ação, Quanto seria? poderia ter chegado a uns R$ 6.912. Espera aí, dá mais de 50% de diferença só por reinvestir? Caramba! Isso é muito significativo. Mostra bem o poder dessa etapa. É uma diferença brutal e ela tende a aumentar muito mais com o passar do tempo, de forma exponencial. Tá, e aí a pessoa chega lá, construiu o patrimônio. Como é que funciona viver dessa renda na prática? Não deve ser como um salário, pingando todo mês certinho, né? Não, geralmente não é. Os pagamentos variam, podem ser trimestrais, semestrais, às vezes até anuais. Depende da empresa. Complicado para organizar as contas, imagino. Exige um planejamento. Uma estratégia que algumas pessoas usam é a do ano adiantado. Funciona assim. Primeiro, calcula quanto precisa para viver no ano. Digamos, 5 mil por mês, então 60 mil no ano. Aí, a pessoa mantém esse valor, 60 mil, numa reserva segura, tipo renda fixa. Ok, uma reserva de segurança. Isso. E os dividendos que vão caindo ao longo do ano, ela não gasta. Ela usa para montar a reserva do ano seguinte. Se sobrar dinheiro depois de montar a reserva do próximo ano, aí sim ela reinveste esse excedente. Interessante. Garante o fluxo para o ano seguinte e reinveste o extra. Mas isso exige uma paciência, uma visão de longo prazo absurda, né? Foge total do imediatismo que a gente vê muito por aí. Totalmente. A gente vê exemplos como o do Luiz Barsi, que está nessa há mais de 50 anos. Viver de dividendo é uma construção, não acontece do dia para a noite. Não é para ontem. Então, para a gente amarrar aqui, parece que viver de dividendos não é uma fantasia, é possível sim. Mas exige muito tempo, disciplina para aportar sempre, reinvestir tudo que recebe na fase de acúmulo e um bom plano para lidar com a irregularidade dos pagamentos. Não é ilusão, mas é um projeto de longo prazo mesmo. Exatamente. E entender a mecânica toda, inclusive essa questão do ajuste no preço da ação, é fundamental para não ter uma visão distorcida sobre a importância dos dividendos. Eles são parte do retorno total que o acionista recebe. Pensando nisso, que estratégia de reinvestimento parece mais interessante para quem está começando? Deixem a resposta aí nos comentários ou talvez sugiram um tema para a gente analisar numa próxima conversa. E claro, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sino e um aviso importante. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação, tá? Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores. O risco existe e é real. Toda e qualquer decisão de investimento é responsabilidade de cada um. Um abraço e até a próxima.